Olá, sejam então todos muito bem-vindos à nossa aula prática de vacuoterapia e endermoterapia. Então, como nós falamos na aula teórica, nós temos, a partir do equipamento de vácuo, né, que vai gerar uma pressão negativa, e o sugamento, né, do tecido, a gente vai então poder aplicar tanto a vacuoterapia quanto a endermoterapia. Como nós comentamos em aula teórica, a diferença dessas duas técnicas, a principal diferença vai ser a manopla que a gente vai acoplar na mangueira, né, que vai sair então fazer a saída do vácuo. Então vamos fazer a prática dessas duas terapias e como a gente falou na teoria, né, e evidenciamos a partir da base da literatura científica, nós temos então a indicação principal, tanto da vácuo quanto da endermo, para aplicação no tratamento da queixa de fibrose ou da presença de fibrose no tecido. Então essa fibrose, ela pode ser uma fibrose decorrente de um pós-operatório estético, né? Então que acontece em decorrência do processo inflamatório que ali foi ocasionado, seja por uma incisão, seja pela entrada de uma cânula, numa lipólise, né? Numa lipoaspiração, melhor dizendo. Ou também pode ser uma celulite presente no tecido que vai caracterizar então a celulite fibrótica. Então lembrando que a paciente ela já foi pré-avaliada, né? Ela deve ser avaliada e na questão da celulite, então como vocês viram nas aulas de fisiopato, ela precisa ser diferenciada de inflamatória para fibrótica. Caso essa celulite seja inflamatória e a gente aplique a vacuoterapia ou a endermo, a gente pode piorar esse quadro de inflamação e não é o que a gente deseja. Então, a partir de uma correta anamnese e avaliação da paciente, né, do paciente, a gente vai chegar então à correta identificação da patologia. Sendo então uma celulite fibrótica, a gente vai conseguir atuar, né, então, a partir da vacuoterapia ou da endermoterapia. Se for uma fibrose decorrente de pós-operatório, é importante que vocês identifiquem qual período de pós-operatório esse paciente se encontra. Então, a gente não deve realizar essas terapias em pós-operatório, né, imediato ou recente, em decorrência de que o tecido ainda está lesionado, ainda está passando por um processo inflamatório e não deve sofrer uma pressão negativa, não deve sofrer um estiramento. Então, precisa ser bem avaliado o uso da pressão negativa, né, dessas terapias que a gente vai aplicar agora no pós-operatório. Então, sempre avaliem bem, perguntem para o paciente quantos dias faz que ele realizou a cirurgia, façam inspeção e palpação no tecido, né, para verificação e após uma correta identificação, aí sim vocês podem aplicar então para fibrose de pós-operatório, tá? Só cuidado com o período para que vocês, ao invés de melhorarem o tecido, não gerem uma lesão. Bem, quanto aos parâmetros então do equipamento, aqui nós temos um dos equipamentos mais fáceis, digamos assim, de parametrizar, né? Então nós temos vácuo, pressão negativa, nós vamos avaliar isso em decorrência do que nós já temos de estudos na literatura. Então, como nós já falamos, a literatura nos indica que utilize-se até no máximo menos 400 miligramas de mercúrio. E os estudos que nós temos então para fibrose, que é o que a gente vai aplicar na paciente, né, é o que a nossa paciente então tem como queixa, a gente utiliza no máximo menos 200 miligramas de mercúrio, tá? Então são esses os parâmetros que a gente coloca aqui. Vácuo, né, a pressão do vácuo e também o tempo. Lembrando que o tempo, como nós já falamos, ele não tem um tempo mínimo ou um tempo máximo, né? A gente não tem uma regra que determine o tempo de aplicação. O que determina é a região de aplicação e o que a gente deseja com essa aplicação. No caso de uma fibrose, a gente pode então realizar até que a gente chegue num estiramento correto do tecido. Então a gente vai fazer a aplicação tridimensional, né, em todas as direções, porque o colágeno presente nessa fibrose é tridimensional. Então a gente vai fazer um estiramento em todas as direções. E aí depois a gente vai então sempre avaliando e acompanhando a evolução dessa pele ao longo da aplicação da terapia, ok? Então a gente sempre vai, né? O equipamento já está ligado, a gente vai iniciar fazendo a aferição do vácuo. Alguns equipamentos mais antigos, eles perdem um pouco de pressão, né, ao longo da mangueira ou até do aplicador. Então a gente inicia aqui fazendo a escolha do vácuo. Ele pode ser também utilizado no modo contínuo ou no modo pulsado. De uma maneira geral, a gente sempre vai utilizar no modo contínuo.
Escolhemos o tempo e aqui ele é um tempo que pode variar. Vocês podem colocar um tempo maior e se terminar a aplicação antes, não tem problema, né? Caso vocês escolham um tempo, digamos, menor e vocês estão lá no meio da aplicação e aí o equipamento desligar, é só vocês colocarem os parâmetros de novo e continuar a aplicação até que toda a região tenha recebido a técnica. Então vamos colocar aqui um tempo de 10 minutos. Vamos dar o start, vai começar a fazer esse barulho bem característico do equipamento. Aqui vocês vão verificar que eu estou fazendo a aferição com o meu dedo e nós temos uma pressão zerada. Eu começo a girar aqui o botão e nós chegamos numa pressão de menos 200 miligramas de mercúrio. Após isso, então a gente vai fazer a conexão, né, do cabeçote ali para que a gente consiga fazer essa aplicação. Então a gente faz essa aferição inicial, né, para verificação se não está vazando ou se não está se perdendo o vácuo. Vamos colocar então as luvas para que a gente possa iniciar a aplicação. Lembrando sempre, né, que depois de colocar a luva a gente cuide para não encostar em outros equipamentos ou materiais que não sejam utilizados para a prática. Aqui nós temos então, pessoal, o equipamento que a gente utiliza, né, para aplicação da endermoterapia. Nós vamos então conectar aqui, então como nós fizemos antes, afere-se a pressão, lá no equipamento está em menos 200, nós vamos acoplar aqui e aí vocês podem testar na mão de vocês antes de colocar no paciente. Ali continua nos mesmos menos 200, então esse equipamento não está perdendo pressão, a gente vai conseguir fazer a aplicação na pressão correta. Aqui vocês têm que cuidar esses rolinhos, tá? Então lembrem sempre que ele é um rolo não motorizado, cuidem a direção que vocês vão colocar, ó. Aqui está o tecido de aplicação, se a gente vai direcionar ele para baixo, dessa maneira, cuidem para que os rolinhos não estejam assim, senão eles vão correr na direção e não vão fazer a pressão correta, né, ou o estiramento tecidual. Então ele deve estar dessa maneira, ok? Inicia-se a aplicação assim. Então a gente faz de cima para baixo. Sempre pedindo também o feedback para o paciente, né, se ele está sentindo algum desconforto ou alguma dor que não seja o correto, então sempre o paciente vai dar esse feedback pra gente e aí a gente vai fazendo em todas as direções, tá? Eu tô virando pra cima para que vocês sempre acompanhem que a gente está com ele corretinho na direção. Vou fazer em diagonal. De baixo para cima também, né, na outra direção. É sempre importante que a gente faça esse estiramento com a mão, tá? Então a gente não aplica assim com essa mão solta ou sem estar em contato com o paciente. Sempre façam o estiramento do tecido para que o tecido esteja, né, da melhor forma para receber a técnica, tá? Ó, cuidem sempre a aplicação, não deve ser realizada dessa maneira, soltinho. A gente precisa fazer a aplicação, ó, e verificar que ele está sugando. E aí a gente faz então a aplicação de toda a endermoterapia. A gente faz a aplicação então de toda a endermoterapia em várias direções do tecido, preconizando esse estiramento das fibras de colágeno, né? Esse estiramento da fibrose tecidual e a melhora desse aspecto celulítico como resultado efetivo que a gente deseja. Se nós vamos aplicar, por exemplo, a vacuoterapia, e aí uma coisa importante na retirada, que vocês sempre façam, né, empurrem essa borrachinha e aí depois puxem a mangueira, senão vocês não vão conseguir fazer a remoção. E aqui nós temos então a aplicação. A gente vai aqui utilizar esse mesmo aplicador, que é o que vai conectar então na ventosa. Essa aqui é a de vidro e é aquela que caracteriza a vacuoterapia, então sempre lembrando, em dermo a gente vai falar nesses aplicadores. Quando a gente fala de dermo é a utilização desse aplicador aqui com os roletes e vacuoterapia é o aplicador de vidro. Aqui a gente vai fazer
a mesma parametrização, né, a mesma aplicação. Então aqui nós já temos o vácuo que a gente já verificou. Uma coisa importante é que aqui vocês sempre devem colocar o dedo nesse orifício, tá? Se a gente não colocar aqui, a gente não vai conseguir fazer a pressão porque não vai se criar o vácuo. Aqui a aplicação então vai se dar da mesma maneira. Então verifiquem que se eu não colocar o dedo, ó, ele não faz nada. Colocando o dedo aqui, estirando o tecido, eu consigo fazer a aplicação. Então lembrem sempre que a gente deve realizar em todas as direções. E a gente não tem um tempo definido. A gente vai fazendo a aplicação até que se consiga uma hiperemia tecidual e a movimentação desse tecido. A hiperemia do tecido, pessoal, deve ficar igual, deve ser uniforme, né? Não devem ter regiões que não tenham recebido a técnica. E aí a gente faz até que a gente consiga, né, gerar uma hiperemia tecidual. Visualizem aqui que a gente tem esse aspecto do tecido, né, avermelhadinho, e vocês notaram que a gente não utilizou meio deslizante. Então os autores indicam que não seja utilizado nenhum meio deslizante, seja creme ou seja óleo, na aplicação quando a gente deseja esse estiramento tecidual. Por quê? Se a gente coloca um meio deslizante, o tecido tende a se adequar melhor à manopla e aí diminui-se ou pode se diminuir ou perder um pouco da pressão que foi elencada. Então a gente vai sempre utilizar dessa maneira. A gente recebe, ou né, já recebi de alguns questionamentos acerca dessa não utilização e aí se o paciente utilizaria ou relataria muito desconforto e muita dor. Então a gente sempre vai perguntar para o paciente o feedback dele, mas vejam que é uma aplicação possível, a nossa paciente, né, não relatou nenhum desconforto excessivo, tanto com a endermo quanto com a vácuo. O que vocês precisam cuidar é que não ultrapassem menos 200 mg de mercúrio. O nosso equipamento aqui, ele chega até perto dos 750 negativos, né, nessa pressão. Então, claro que se a gente colocar uma pressão excessiva, não utilizar meio deslizante e querer fazer essa movimentação, vai ficar muito doloroso para o paciente. A gente pode lesionar o tecido, que não é o objetivo, e aí não vai ser efetiva a nossa técnica. Então, é sim a aplicação indicada, né, pela literatura é então sem meio deslizante, é possível de fazer, desde que a gente utilize então o vácuo de forma correta, né? Aqui depois dessa aplicação, então a gente consegue notar uma leve hiperemia visual. Quando a gente toca o tecido, a gente nota uma vasodilatação e um aquecimento do tecido, um aumento da temperatura, e a partir disso a gente vai ter a partir do estiramento a gente vai ter os efeitos desejados. O que não deve acontecer nesse tecido? Realizar a aplicação até que ocorra um orvalho sanguíneo, né, uma petequia ou uma equimose. Então a gente não deve evoluir para esses tipos de lesões no tecido, não é o objetivo. A gente deve parar assim que a gente atinge uma hiperemia e um estiramento correto do tecido, que é o que a gente deseja. Após a aplicação do vácuo, podem ser realizadas técnicas de massagem desfibrosante, né, visualizando ou objetivando uma melhora bem mais acentuada do tecido, então essa técnica pode ser associada a outras tantas. Finalizando a aplicação, então, a gente pode verificar que o tecido ele fica levemente pirêmico, mas sem lesão, sem nenhuma alteração mais expressiva que isso.